Mais um tempo com a poderosa palavra de Deus, e eu quero falar com você sobre o medo, né? O temor. João 4, 1 João, carta de João 4,18 diz assim, ó, no amor não há medo, não há temor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o temor e todo o medo. Amém? Eu quero falar sobre medo, né? O medo é engraçado porque ele é um sentimento necessário. Porque muitas vezes o medo, ele nos faz mais responsáveis. O jovem, né, ele é muito, tem hora que ele é muito agressivo, tem hora que ele é irresponsável, porque ele às vezes ele não tem medo. Eu já fui jovem, eu já me coloquei em cada irresponsabilidade, cada furada, porque eu não tinha tanto medo, eu tinha mais coragem do que medo. E logo a vida fica meio sem limite. Quando a gente não tem medo, a gente não tem limite. É verdade. Então, o medo, ele não é falta de coragem. O medo, na realidade, ele é uma forma da gente controlar. E todo mundo sente medo. Até Jesus sentiu medo. Você sabe, Jesus lá no Monte de Getsemane, ele ora ao Pai, vê se passa dele aquele cálice de cruz, aquele sofrimento que ele ia ter, e ele fica com medo. Ele clama ao Pai, né? E Deus fortalece ele, porque ele teve medo. Se Jesus teve, por que a gente não vai ter? Então a gente tem medo, porque é o limite, é a responsabilidade. O medo nos leva, às vezes, a orar, a buscar a Deus, né? Aquilo que você tem medo acaba contribuindo para que você venha estar mais perto de Deus e várias situações da nossa vida. É verdade. Quando não acontece, às vezes, uma coisa para nos assombrar, então a gente não chega para perto de Deus. É verdade. Então, às vezes, o medo, ele é também um limite, mas é também um caminho para te levar para perto de Deus e te fazer mais responsável. É verdade. Por isso que aqui diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. O que acontece? Se for uma coisa que você vai fazer por amor, você vai perder o medo. É verdade. Eu me lembro que a gente ia fazer um trabalho evangélico numa das comunidades aqui do Rio de Janeiro, comunidade do Catete. E eu sempre tive muito medo de entrar em favela, né? As pessoas confundem a gente, mas eu sempre entrei, nunca tive, assim, sempre venci esse medo. Eu lembro que uma vez eu fui com um irmão, e quando eu entrei, irmão, na entrada da favela, várias pessoas armadas, jovens, com armas de alto calibre na mão, a gente passa no meio deles, rapaz, irmão, olha lá por a gente, né? Mas eu tava com medo, vai que uma facção invade, vai que o cara me confunde, né? Eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu medo de morrer, né? Mas o amor pela obra, o amor pela palavra me fez eu entrar naquela favela. E a gente entrou, fez o culto de boa, depois fomos lá, oramos para aquela gente também, tudo de arma na mão, né? Que a gente está ali para ser luz na vida daquelas pessoas. Então, a gente vence o medo com amor. Eu tinha medo de casar e não ter como sustentar a família, e isso me fez mais responsável, né? Me fez mais trabalhador para sustentar a minha família. Então, o medo, ele existe na vida de todo mundo, só que ele é lançado fora. A gente lança ele fora quando a gente conhece o Senhor. E eu vi um filósofo, uma frase de um filósofo, eu não lembro muito, não sei se foi Aristóteles, um pensador desse aí, fala que tudo que você tem medo, você tem que fazer pelo menos uma vez, porque você acaba perdendo o medo. É verdade. Eu me lembro que eu tinha muito medo de pessoas mortas. Gente, se morresse uma pessoa, eu não dormia. Era um problema. Onde tinha um caixão, né, com pessoas mortas, eu passava longe. Eu tinha medo até quando eu via nas novelas pessoas ali no caixão. E eu lembro que eu falei com o papai que eu tinha muito medo. Aí meu pai falou assim, né, quando você vê uma pessoa morta, você vai lá e vê, vai lá no caixão, olha, que você vai perder o medo. E você sabe com os conselhos mais sábios do meu pai? Verdade. Eu, quando ia num velório, quando eu era criança, claro, né? Eu ia lá e via ali, olhava, e sumiu o medo, desapareceu. E eu lembrei da frase desse filósofo, né? Tudo que você tem medo, você deve fazer pelo menos uma vez. E eu fiz e deu certo, entendeu? Então, a gente tem medo do futuro. É natural. A gente tem medo de tantas coisas na vida, mas você pode lançar fora. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora. Jesus lançou fora o medo da cruz
para nos salvar. E você pratica aquilo que você tem medo. No Rio de Janeiro, a gente anda com medo nas ruas, mas não podemos parar de andar. É verdade. Então, porque por amor à vida, por amor às pessoas, por amor à nossa família, a gente tem que sair, tem que trabalhar, né? Tem gente que não vence o medo nunca, tem gente que tem medo de elevador, né? Tem gente que tem medo, eu conheço uma pessoa que ela tem medo, ela não pega Uber de jeito nenhum, ela tem medo de ser assaltada. Ela já definiu na vida dela que ela não pega Uber. Mas se essa pessoa fazer uma vez, ou duas, ou três, o medo vai embora. E o medo, ele leva a gente a orar, leva a gente a buscar ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor a Deus, com presença de Deus, a gente lança fora. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Vencendo os medos. 1 João, capítulo 4, verso 18. Deus abençoe você. Sou o pastor Vitor. Mais um tempo com a poderosa palavra de Deus. A gente tem todo dia, né? E a gente coloca nas redes sociais, no YouTube, Cristo Reina Pregações, no Quai, também no TikTok. Segue a gente, dá um joinha e a gente, né, consegue pregar o evangelho a mais pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.